pessoal, eu sou a doutora Priscila Provetti, sou neurologista, especialista em doenças autoimunes e hoje a gente vai falar sobre os sintomas da esclerose múltipla. Eu tenho formigamento, será que eu tenho esclerose múltipla? A gente vai explicar direitinho para vocês. O sintoma mais comum da esclerose múltipla é a neurite óptica. O que significa isso? É uma inflamação no nervo responsável pela visão. Então, geralmente, o paciente começa a ter um embaçamento visual associado a uma dor quando ele movimenta o olho. Esse embaçamento visual pode ir piorando ao longo de alguns dias, causar uma perda visual considerável. Geralmente, a perda visual não é tão grave quanto outras doenças que a gente pode falar aqui depois. Geralmente, esse paciente tem esse episódio e procura primeiro um oftalmologista. Só que no olho, o oftalmologista não encontra nenhuma alteração, porque o problema não está no olho, está no nervo que está atrás do olho. E às vezes esse paciente acaba melhorando e deixando de ir no neurologista. Outra vez, tem um sintoma, qualquer sintoma que seja neurológico, procure um neurologista, pelo menos para passar por uma avaliação. Mas muitas vezes os pacientes acabam tendo uma piora, chegando no neurologista e a gente diagnostica, por exemplo, a neurite óptica. Um outro sintoma que também é muito presente nos pacientes com esclerose múltipla é o formigamento. Meu Deus, eu tenho formigamento. Todo mundo tem formigamento. Então, calma. O formigamento geralmente pode ser de um braço, de uma perna, ou das duas pernas, ou dos dois braços. Esse formigamento, como eu falei, tem que durar mais do que 24 horas. Se você encosta o braço aqui e fica em cima do braço, o braço vai formigar, mas geralmente em pouco tempo ele melhora. Às vezes também, você está sentada, por exemplo, por muito tempo, numa viagem, por exemplo, de avião. Pode ser que você tenha um formigamento na perna, mas esse formigamento geralmente não dura mais do que 24 horas. Então, é um dado muito importante, para caracterizar o surto de esclerose múltipla, esse sintoma precisa durar mais do que um dia, sem ter nenhum quadro de febre ou alguma outra coisa infecciosa. Um outro sintoma que também pode aparecer, e que na verdade fala um pouco de gravidade, é a perda de força. Então o paciente pode ter perda de força nos membros, tanto nos braços quanto nas pernas, e pode começar a ter uma dificuldade para andar. Às vezes o paciente começa a ter quedas sem explicação, e às vezes pode ser refletido numa fraqueza. Outro sintoma é o acometimento do cerebelo ou do tronco cerebral, que causa um sintoma que é a vertigem, que é a tontura, né? Aquela vertigem que às vezes pode ser rotatória, ver as coisas tudo girando. Pode ser acompanhada de outros sintomas neurológicos, como a visão dupla. Então, às vezes o paciente está olhando para um lugar e está vendo dois. Isso também é um sintoma que pode estar presente. Ou pode ser somente um desequilíbrio. É aquela pessoa que às vezes começa a ter um desequilíbrio, começa a ficar desastrada. Começa a desencostar nas coisas, deixar esbarrar, começa a desbarrar na porta. Isso pode ser um sinal de desequilíbrio. E, novamente, o sintoma tem que durar mais do que um dia. E, às vezes, ele pode durar um tempo e melhorar sozinho. E isso acaba sempre retardando o diagnóstico, porque a pessoa, quando melhora, não procura o médico. Existem sintomas também que podem acontecer. Por exemplo, uma coisa que acontece muito comumente é o sinal de Lermite. O que significa isso? Às vezes a pessoa vai flexionar o pescoço e ter uma sensação de choque que desce pela coluna. Também pode ser um sinal da doença. Sintomas que a gente diz que são paroxísticos, o que significa isso? Que vai e volta, podem acontecer, só que eles são menos frequentes. Então pode sentir, às vezes, espasmos na perna. Só que esses espasmos são várias vezes ao dia, melhora, volta, e esse sintoma dura mais do que um dia, esses espasmos recorrentes. Crise epilética, por exemplo, não é um sintoma comum na doença. Então, sempre quando tem, a gente tem que abrir e falar que é um red flag, ou seja, é um sinal de alerta que talvez a gente tenha que pesquisar outro diagnóstico. Mas pode acontecer em algumas formas de apresentação, crise epilética, também pode ser um sintoma. Geralmente não dá muitos sintomas de confusão mental ou de sonolência, mas também, como eu falei, dependendo da forma de apresentação, esses sintomas podem estar presentes, mas são sintomas muito raros de acontecer. Existem sintomas relacionados à doença que são sintomas, como se fala, por trás da doença, não são sintomas específicos. Um deles, que é talvez o mais incapacitante, seja a fadiga. O que é fadiga? É como se fosse aquele cansaço que não tem explicação. Então a pessoa descansa,
Pode ficar o dia inteiro deitado que ela não descansa, não fica bem, ela está sempre cansada. E às vezes esse cansaço pode ser tão intenso que ela não consegue terminar as suas atividades. Ela começa a fazer uma coisa e não consegue terminar porque ela tem um cansaço muito importante. Um outro sintoma que também pode aparecer é a intolerância ao calor. Então, às vezes, o dia que está muito quente, a pessoa sente muito cansaço. Às vezes, vai tomar um banho quente e, às vezes, tem um formigamento ou algum cansaço logo depois do banho quente. Porque o aumento da temperatura faz com que ocorra um fenômeno que a gente chama de fenômeno UTOF, que é justamente diminuir a velocidade na condução do neurônio. Então, faz com que a pessoa tenha sintoma. Não quer dizer que ela está piorando da doença, mas isso pode acontecer como um sintoma relacionado à doença. Espero que eu possa ter esclarecido vocês sobre os sintomas principais, que vocês procurem um neurologista caso apresente algum sintoma desse e também desmistificar alguma coisa. Nem todo formigamento é esclerose múltipla, nem toda tontura é esclerose múltipla, mas vale a pena a gente passar por uma avaliação para pelo menos ficar tranquilo de que isso não é. Se você se interessa por esse assunto, se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque a gente vai postar sempre vídeos relacionados a isso e a outras doenças neurológicas que vão ajudar você a ser mais informado sobre todas essas doenças.